Boa noite, senhoras e senhores. Em nome do Sindseg Paraná, Mato Grosso do Sul, damos as boas-vindas a todos neste evento que integra a série de ações comemorativas ao centenário do Sindicato das Seguradoras, dentre as quais este ciclo de palestra. E temos a honra de receber nesta noite o presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, CNSEG, Diogo Oliveira, a quem agradecemos a gentileza da presença em nossas comemorações. Uma salva de palmas. E como estamos comemorando o centenário do sindicato, nada melhor do que realizar esta palestra especial neste teatro, no prédio mais emblemático de nossa Curitiba, o Palácio Avenida, o primeiro edifício de grande porte construído na cidade e inaugurado em 1929, portanto, 5 anos mais novo que o Sindseg. Este imponente complexo de cerca de 18 mil metros quadrados abrigou escritórios, lojas, cafés, como o folclórico Café Guairacá e o Cine Avenida, uma das primeiras salas de exibição da capital paranaense. Em 1968, o prédio foi adquirido pelo Banco Bamerindos, que o reformou com sua reinauguração em março de 1991. O Palácio Avenida, desde então, abrigou grandes casas bancárias, o próprio Bamerindos, depois o HSBC e, atualmente, o Bradesco. Quero agradecer a presença do presidente Altevir Prado, presidente do Sindseg Paraná, Mato Grosso do Sul, Diogo Oliveira, presidente da CNSEG, presidente do Sincó, Wilson Pereira, presidente do Sindseg Rio Grande do Sul, Guilherme Bini, a presidente do ISB Brasil, Paula Eckhard, Major Campiolo, representando o secretário de Segurança, Coronel Hudson. Bem, senhoras e senhores, eu convido a todos para acompanharem a exibição do vídeo institucional do Sindseg alusivo ao centenário. Eu peço ao Diogo que assista de lá, eu tenho a impressão que o senhor fica melhor acomodado e vai poder ver no telão. Temos também aqui um monitor. Então vamos ver o vídeo. A história do Sindseg Paraná, Mato Grosso do Sul, se confunde com a história do mercado de seguros no Brasil. Afinal, em 100 anos, a gente não só viu tudo acontecer de perto, como ajudamos a transformar o mercado de seguros no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Tudo começou em 1924, com a criação do Comitê Misto Paranaense e Santa Catarinense de Seguros. A entidade foi a precursora do Sindseg Paraná, Mato Grosso do Sul e tinha a missão de normatizar a atuação dos representantes das companhias de seguros e facilitar a comunicação entre as associadas. No final da década de 30, vimos surgir o primeiro órgão regulador e fiscalizador do setor de seguros no país, o Instituto de Resseguros do Brasil, IRB. Mais de 10 anos depois, outra grande conquista. O Sindicato das Empresas de Seguros e Capitalização no Estado do Paraná foi finalmente reconhecido. No ano de 1973, vimos a Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados, FENASEG, ser reconhecida pelo Ministério do Trabalho. E em 1966, acompanhamos a criação da SUSEP, que passou a fiscalizar e controlar a atividade no Brasil. Em 1988, o Brasil entrou em uma nova era, assim como o mercado de seguros. Com a nova Constituição Brasileira, as empresas de seguros, capitalização e previdência privada passam a integrar o Sistema Financeiro Nacional. E mais uma vez, o Sindseg estava lá. Em 1992, aconteceu o lançamento do Plano Diretor do Sistema de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar. No ano 2000, surge a Agência Nacional de Saúde, a ANS,
que passa a fiscalizar as operadoras de plano de saúde e regularizar esse mercado com autonomia administrativa. Em 2007, um marco importante na nossa história. Oficializamos nossa atuação no estado do Mato Grosso do Sul e realizamos a primeira reunião oficial no estado. No mesmo ano, acompanhamos a abertura do mercado de resseguros no Brasil. No ano seguinte, surge a CNSEG, entidade civil de atuação nacional, reunindo as federações que representam empresas do mercado de seguros. Em 2024, mais um capítulo importante da nossa história. 100 anos. Sempre com o compromisso de contribuir na evolução do mercado de seguros e representar quem torna tudo possível: as empresas de seguros privados, resseguros e de capitalização. Um centenário, uma história com começo, meio e que está longe de chegar ao fim. O Sindicato das Seguradoras do Paraná e Mato Grosso do Sul é conduzido desde o princípio por pessoas preocupadas com a história. Preocupadas em construir um mercado cada vez mais sólido e uma instituição forte e representativa, com representantes comprometidos com a modernidade e a renovação, primando por um sindicato que agregue valor ao mercado e à sociedade. Um sindicato que trabalha para unir e representar as empresas que protegem patrimônios, negócios e vidas. Este é o Sindiceg Paraná Mato Grosso do Sul, há 100 anos mantendo o orgulho do seu passado e o olhar ávido para o futuro. Eu convido, neste momento, para o seu pronunciamento, o presidente do Sindiceg Paraná Mato Grosso do Sul, Altevir Dias do Prado. Bom, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta nossa primeira palestra do ciclo de palestra que nos propomos a fazer, alusivo ao nosso centenário. Hoje nós temos a honra e o envaidecimento de receber o presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, ex-ministro do Planejamento, senhor Diogo Oliveira. Muito obrigado por estar aqui conosco em Curitiba. Hoje fez uma agenda intensa com o governador, com a imprensa e mais uma série de encontros no dia de hoje. Muito obrigado. Curitiba o estado do Paraná se sente muito orgulhoso de tê-lo aqui neste dia. Aos senhores seguradores, corretores que têm acompanhado as iniciativas do Sindicato das Seguradoras, há exato 80 dias atrás, no 30 de agosto, nós estávamos celebrando os nossos 99 anos e lançando as ações alusivas ao centenário, que anunciavam uma completa imersão ao mundo digital, na comunicação contemporânea e um mergulho profundo na modernidade e no novo modo de se comunicar com a sociedade. Este cronograma, lançado no dia 30 de agosto, está sendo cumprido à risca. E, posteriormente, vou falar um pouquinho mais sobre este cronograma. O mercado de seguros precisa se atualizar constantemente, precisa estar atento às suas lideranças, aos rumos ditados, para entregar para a sociedade aquilo que ela espera, ou seja, produtos e serviços de extrema qualidade que repare total ou parcialmente suas perdas por razões inesperadas. E hoje eu quero agradecer aos senhores que estão aqui prestigiando o Sindiceg, que abriram mão de estar com suas famílias ou de estar em outras agendas para estar aqui recebendo um pouco mais de informação, estar em contato com uma liderança nacional e se aprimorar para que possam, com ainda mais profissionalismo, exercer a sua profissão. Mas nós, do mercado de seguros, e especialmente as entidades representativas, não podemos cometer o erro de só falar para nós mesmos. É preciso dar conhecimento à sociedade, ao grande público, da relevância do nosso setor.
Os eventos e palestras no mercado de seguros normalmente são voltados para si mesmos. E isto é seguramente um equívoco que nós temos contribuído para corrigir. De tal sorte que as ações, todas as ações de comunicação representadas no meio digital e no meio offline, sem dúvida, uma forma da gente se comunicar com a sociedade de forma bastante assertiva. Desde que a diretoria assumiu, né, nós entendemos ser eminente a necessidade de falar de seguros para além dos muros de seguros, né? Sendo essa uma das principais missões de promover a cultura do seguro e de cumprir com a missão do sindicato. De tal sorte que nós expandimos os nossos horizontes de forma memorável. O sindicato desenvolveu um projeto chamado Seguro Além do Seguro, um programa que levou informações relevantes sobre o mercado segurador para os diversos segmentos econômicos e da sociedade civil organizada. Estive pessoalmente acompanhado de alguns diretores, apresentando o funcionamento do nosso mercado às forças policiais, aos órgãos de trânsito, ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, às OABs, e na última semana encerramos um ciclo na cidade de Londrina, um ciclo de 6 palestras nas cidades polo do Paraná e na capital do Mato Grosso do Sul. Este ciclo teve início no dia 3 de maio de 2022, na Associação Comercial do Paraná, em Curitiba, seguiu para Maringá, na ASSIM, no dia 16 do mesmo mês, depois foi replicado em Ponta Grossa, no dia 24 de abril deste ano, em Cascavel, no dia 29 de junho, depois passou por Campo Grande, em 9 de novembro deste ano, e encerrando na última segunda-feira, no dia 13 do 11, em Londrina. Nesse novo tempo, o Sindiceg cumpriu com rigor suas propostas. Tudo que começamos tem um propósito, encontra uma forma e um meio, ainda que o tempo seja escasso, e as entregamos até o fim. Assim, encerramos de forma virtuosa o seguro, este ciclo de interação com a sociedade, do seguro além do seguro, com depoimentos surpreendentes de autoridades e de pessoas com posições relevantes na sociedade, que, quando tomam conhecimento da nossa grandeza e da nossa importância, se mostravam bastante surpresos. Estamos no ano do nosso centenário, o centenário do Sindiceg. Um marco tão importante como este merece muito mais do que uma lembrança ou uma comemoração. Merece entrar para a história da entidade. Nossa atuação tem como premissa defender os interesses das empresas de seguros e seguradoras associadas no Estado do Paraná e Mato Grosso do Sul, além de trabalhar pelo desenvolvimento da indústria do seguro e zelar pelo bom relacionamento do mercado com a sociedade. Um ciclo virtuoso está em curso. Começou com uma websérie de ações inovadoras da ESG, de sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa. Nós, em sintonias com as associadas, já estamos trabalhando em prol dos objetivos sociais e em busca de uma relação mais saudável com o planeta. Neste particular, no que se refere à sustentabilidade social, além das ações internas do sindicato, apoiamos todas as ações de cunho social das seguradoras afiliadas e das instituições amigas, como aqui no Estado do Paraná, o ISB, no Pinhão de Ouro, o Pinhão do Bem, reconhecendo moralmente e financeiramente esta magnífica iniciativa do mercado de seguros paranaense. Como parte da nossa missão de representar as associadas e fortalecer o setor de seguros, demos início a um projeto promissor, uma exposição sobre a história de seguros no mundo, que acontecerá no interior do Estado do Paraná, nas cidades de Maringá, Londrina, Cascavel e Ponta Grossa e Campo Grande. Um capítulo tão importante da nossa história
merece um registro à altura. O livro, que há 80 dias atrás, comemorativos aos 100 anos, dizíamos que estávamos em produção, já está pronto. O livro foi parafraseado pelo nosso governador e será lançado agora no início de 2024, sendo o mais completo livro de história econômica, social e política e de seguros do Estado do Paraná. Além disso, teremos um selo comemorativo dos Correios, alusivos ao nosso centenário. Vamos eternizar a nossa trajetória para que muitas gerações possam conhecer e se orgulhar de todos que contribuíram para o sucesso do sindicato. A nossa nova logomarca evoluiu visualmente, sem esquecer do nosso DNA. Por meio de um entrelace de duas mãos, simboliza toda a proteção oferecida pelo mercado de seguros. A logo tem o propósito de destacar a proteção, um sentimento de tranquilidade que as coberturas de seguros são capazes de oferecer, em detrimento à ideia de trazer apenas a reposição financeira. Uma inovação que o Sindiceg sempre trouxe como marca que aprimora o caminho rumo ao centenário. Em nosso centenário, a nova logo ganhará um brilho ainda mais especial, tendo como inspiração o símbolo do infinito, que desenvolvemos um selo comemorativo que representa com elegância e modernidade o passado, o presente e o futuro do sindicato. Relembrar a evolução do setor de seguros ao longo do tempo significa honrar a nossa história, sem esquecer que o futuro sempre reserva as boas surpresas. Convido a todos para assistirmos um vídeo institucional em comemoração ao centenário do sindicato, uma oportunidade para compreendermos a essência e os valores que moldam a nossa organização. De 100 anos para cá, é fácil perceber o quanto os veículos, as construções e as tecnologias evoluíram. E há exatamente um século, o Sindicato das Seguradoras do Paraná e Mato Grosso do Sul trabalha para unir e representar as empresas que protegem patrimônios, negócios e a vida. A atuação do Sindiceg foi fundamental para organizar a atividade, promover a evolução do mercado e beneficiar os consumidores, que passaram a encontrar coberturas para quase todo tipo de bem. Pensando nos próximos 100 anos, o Sindiceg continua incentivando a modernização das seguradoras afiliadas. Porque não sabemos como serão os veículos, as residências e as tecnologias do amanhã. Mas sabemos que o patrimônio, negócio e a vida continuarão precisando de seguro. Afinal, se está no coração, merece proteção. Sindiceg Paraná e Mato Grosso do Sul. 100 anos promovendo o mercado de seguros. Esse vídeo faz parte de uma campanha publicitária que enaltece a atuação do sindicato, mas que busca, essencialmente, fortalecer a cultura do seguro com a sociedade. Como vimos no vídeo, tudo que está no coração merece proteção. E partindo desse mote, a agência Trade Marketing desenvolveu o conceito da campanha Seguro, Quem Ama Faz, com peças publicitárias e de mídia online que estarão presentes nos canais de comunicação do sindicato ao longo de todo o ano do centenário. Nestes quase 100 anos, acompanhamos e também fomos protagonistas de muitas das transformações pelos quais o mercado de seguros passou. Por isso, desenvolvemos uma websérie chamada Cobertura do Tempo, que tem 13 episódios e é publicado todas as quinta-feiras desde agosto. A websérie está sendo um sucesso. A primeira etapa, que nos propomos apresentar em 13 episódios, e já apresentamos 11,
tivemos mais de 140 mil visualizações em nosso canal no YouTube. O plano de mídia iniciou em agosto desse ano e seguirá até agosto de 2024, quando completaremos 100 anos e estamos preparando um magnífico evento por ocasião do centenário. Até o momento, esse trabalho também se mostra um sucesso. Nas campanhas de tráfego nas plataformas do Facebook e Instagram, o alcance dos usuários únicos que visualizaram os anúncios já passaram de 180 mil visualizações, com um engajamento de interações, reações ou compartilhamento de 21 mil interações. Todas essas comunicações que apresentamos aqui acontecerão tanto no meio digital quanto no meio offline e contribuirão para exaltar a atuação do Sindiceg, mas, acima de tudo, promover o mercado de seguros e disseminar a importância do seguro em seus diferentes contextos. A promoção dos conteúdos está acontecendo no YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn e Google Display. Além dessas escolhas, levou em conta a nossa vontade de estar cada vez mais integrado à tecnologia, de modernização e da era digital e a dados que comprovam que atualmente o Brasil é o terceiro país que mais consome redes sociais do mundo. Este é o Sindiceg Paraná Mato Grosso do Sul, um centenário, um século de defesa e promoção do mercado, orgulhoso do seu passado e com um olhar inquieto para o futuro. Isto posto, mais uma vez, agradeço o carinho, o prestígio de cada um de vocês, e nós iniciamos, então, uma série de iniciativas que aqui vocês acabaram de ver, como um livro, o websérie, o programa Seguro Além do Seguro, e este ciclo de palestras que a gente pretende trazer os nossos expoentes do mercado segurador brasileiro para estar com os paranaenses e assim a gente poder nos atualizar e estar em contato com as nossas lideranças. O sindicato vai cumprindo com a missão de promover a cultura do seguro e de zelar pelo bom andamento do mercado segurador brasileiro. Presidente Diogo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. É uma honra para nós, é uma satisfação. O Sindiceg se sente envaidecido com a sua presença. Muito obrigado. E muito obrigado a todos. Bem, senhoras e senhores, nosso palestrante Diogo Oliveira é mestre em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília, MBA em Negociações Internacionais e Câmbio pela FGV, especializado em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Tem mais de 20 anos dedicados a cargos executivos no governo, sendo os últimos ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de maio de 2016 a abril de 2018, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, de abril de 2018 a dezembro do mesmo ano. Eu lembro que o nosso palestrante se prontifica, ao final de sua apresentação, responder algumas perguntas do público. E depois de tudo isso, nós teremos um coquetel, aí sim com aquele vinho selecionado pelo Altever. Bem, senhoras e senhores, com a palavra o presidente da CNSEG, Diogo Oliveira. Bom, muito boa noite a todos. Queria primeiro cumprimentar o Altever pelo excelente trabalho que tem feito, Altever. Eu fiquei cansado só de ouvir tudo que você está fazendo. Já fiquei ali, perdi o fôlego. Queria agradecer o convite, dizer que, claro, é uma satisfação enorme voltar aqui ao Paraná. A gente tem feito esse trabalho permanente, no país inteiro, temos ido a todos os estados,
sempre levando essa mensagem da importância, da relevância do seguro, como disse o Altemir. Eu até poderia encerrar minha palestra por aqui e dar por ditas as minhas palavras, pelas que o Altemir disse que foi perfeito, né? Ele falou tudo que precisava falar. Mas a gente tem ainda uma longa estrada, né? A indústria de seguros é uma indústria maravilhosa, né? Uma das provas disso é que todo mundo que eu conheço está há mais de 20 anos, está há mais de 30 anos, está há mais de 50 anos, mas todo mundo começou com uns 4, 5 anos na indústria, viu? Está todo mundo novinho aí, ó, 30 anos seguro e tal, mas está todo mundo novinho. Então, a gente defende um produto maravilhoso, um produto que faz bem para as pessoas individualmente, para as famílias, para a sociedade, para os negócios, para as empresas, né? E, como disse o Altemir, eu acho que durante muito tempo a gente foi muito acanhado em mostrar isso, né? Mostrar para a sociedade que a gente faz. E isso, naturalmente, tem um impacto negativo, porque a sociedade acaba não conhecendo o nosso produto e quem não conhece não compra. Então, eu acho que é um trabalho que, evidentemente, a CNSEG não tem condições de fazer sozinha, a gente faz o que pode, mas a coisa que a gente mais faz mesmo é provocar todos vocês, para que todos vocês que fazem parte do mercado segurador façam isso também. A gente tem que botar a cara para fora, buscar os espaços de comunicação, buscar os relacionamentos com o poder público, cada um dentro das suas atividades, das suas instituições, das suas atividades, mas com todo o mercado fazendo esse trabalho que a gente vai chegar nesse objetivo de ter o nosso produto reconhecido como um produto que contribui para a sociedade, que melhora a vida das pessoas e melhora o país. E palestras como essa de hoje fazem parte desse processo e por isso eu agradeço muito, fico muito feliz com o convite, parabenizo mais uma vez o SINDSEG Paraná pela organização desse evento. Eu vou fazer aqui alguma apresentação de alguns dados e depois vou entrar em alguns assuntos para a gente acompanhar a situação. Vou comentar um pouco sobre perspectivas, sobre o que a gente está vendo aí no mercado de seguros do Brasil. O Paraná é um estado que está exatamente na média nacional em termos de participação de seguros no PIB. Aqui dados sem os produtos de saúde, então só os seguros tradicionais. Vem acompanhando, né? Dá para ver pelas curvas que já teve um período um pouco acima da média nacional, depois um pouco abaixo e está voltando. Aqui um dado positivo. Aqui um dado positivo, em termos de ranking é o quinto, mas está atrás do Rio Grande do Sul, viu, TV? Parabéns, Bini. Parabéns pro Bini, olha aí. Parabéns pro Bini, olha aí. Está precisando dar uma... Está precisando dar uma... Tá certo. Muito bem. Tá certo. Muito bem. Temos de ranking de PIB é o quarto, né? Aí sim. Ultrapassando Minas Gerais. Ou seja, é um número relativamente positivo, né? 3,6% na média nacional. O problema é que a média nacional é muito abaixo do que deveria ser, né? Nós temos esse ano passado 6,5% do PIB, mais ou menos, de participação no país. A média nos países desenvolvidos é em torno de 12%. Então a gente está metade do que pode ser, e a gente sabe que quando a gente olha por ramos, é pior ainda. Né? Então, em vários ramos a gente tem menos de 15% de cobertura de mercado. O rural, que é um produto super importante aqui no estado, 10% da área plantada apenas tem o seguro. Vocês conhecem esses números. E olhando o copo meio cheio é também a oportunidade de crescimento que o mercado tem. Se você vai para a Europa, já 90% das casas tem seguro residencial. Então, não tem mais o que crescer. Aqui a gente tem 15% das casas que tem seguro residencial, então temos 85% de mercado para ocupar. Mesmo automóvel, você tem 30% da frota, então temos 70% da frota para buscar fazer.
Olhando os dados, né, do Estado, a gente esse ano está tendo um ano positivo a respeito de, né, pagamentos de indenizações. O ano passado foi muito duro por conta do seguro rural, né? A gente teve aqui, comparando, né, o acumulado até agosto, já no ano passado tinha 5,8 bi e esse ano 2,8. E a diferença está toda ali no rural, que tinha naquela época já pago mais de 3 bilhões e esse ano pagou ainda até agora 220 milhões. Então, o rural tem essa característica, né? Você tem vários anos, né, com incidência baixa e depois você tem 1 ano, 2 anos que arrebenta toda a conta acumulada para trás. Mas, no geral, o setor tem, digamos, tem dado uma contribuição relevante em termos de pagamento de indenizações no Estado, assim como em todo o Brasil. No ano passado nós pagamos 450 bilhões em indenizações, incluindo todos os ramos, inclusive saúde. Só isso é 4,5% do PIB. Então você imagina o país com 4,5% do PIB a menos. O tamanho que seria a crise no país se não tivesse o mercado de seguro. É isso que é, né, o impacto do seguro. É o empobrecimento das pessoas, das famílias. Então, esse é o nosso grande papel, né? Eu estou até cunhando uma expressão, quer dizer, que na verdade o nosso seguro é seguro contra a pobreza, né? É contra o empobrecimento das pessoas. Quem perde uma casa, perde um veículo, né, perde um negócio, é um mecanismo de proteção contra o empobrecimento. Em termos de arrecadação também, esse ano está sendo positivo aqui no Estado, crescimento de 7%, um pouco abaixo da média nacional. Olhando por ramos também, a maioria dos ramos todos com crescimento bastante expressivo. E aí até já antecipo aqui, nesse daqui já aparece, quer dizer, você vê que o plano de acumulação teve uma redução, né, nesse acumulado até agosto, de 4% no setor aqui do Estado, e também foi a causa da gente ter alterado as nossas projeções de crescimento para o ano. Eu acho que está um pouquinho mais à frente na apresentação, mas eu já antecipo. Nós fizemos agora recentemente a revisão de 10,1 para 9,4 de crescimento do mercado como um todo esse ano, que é um número excelente, 9,4, está excelente, mas a causa dessa redução foi basicamente, né, os planos de acumulação de previdência que tiveram um desempenho muito ruim no país inteiro no início do ano, né, mas que estão se recuperando. Agora, no segundo semestre, tem uma recuperação importante, principalmente, né, o ciclo de pagamentos de dívidas, né, o próprio desenrola que o governo fez, acho que puxou um pouco de recurso também. O momento da recuperação da economia ainda não está completo, então as famílias ainda estão muito endividadas, a inadimplência está muito alta, o acesso a crédito ainda está bastante restrito, então é natural que a renda das famílias acabe sendo carreada para outras despesas e sobra menos para fazer previdência, e a gente viu isso claramente nos números do primeiro semestre. No segundo semestre, a gente já está vendo uma recuperação desses números, e aí eu já estou meio antecipando aqui que provavelmente a gente deve fechar o ano realmente mais perto de 10 do que perto de 9, que vai ser um número excelente também para esse ano. Bom, e nesse contexto é que nós temos trabalhado o plano de desenvolvimento do mercado de seguros. É evidente, eu não vou aqui fazer, né, uma apresentação completa, a gente trouxe só apenas, até porque já foi feito aqui no Estado, em várias palestras a respeito do PDMS, mas é só para chamar a atenção que nós estamos concentrados em ter esse guia para as nossas ações. É um sistema, é um plano aberto, ele não é um documento que foi escrito pela CNSEG, pela FENACOR, ele é um programa de mobilização, onde todos estão convidados sempre a participar, tanto na proposição de ideias, quanto na implementação dessas mesmas ideias. Eu trabalhei muitos anos no governo, e no governo a gente usa sempre uma expressão que é quem pariu Mateus que o embale. Então, em muitos casos, quem deu a ideia vai ter que também fazer, implementar a ideia dentro do PDMS. Mas até aqui as coisas andaram bem, nós já foram incluídas, para quem se lembra, no lançamento eram 65 iniciativas,
Já tivemos 4 novas iniciativas que surgiram dessas interações que nós temos tido, tanto com o Sindsegs quanto com o Sincors, né? E isso vem, né, criando novas, né, propostas de atividade que vai dando dinamismo ao plano e permitindo que a gente avance ao longo do tempo. Como sabem, a proposição do plano é ampliar em 20% a cobertura da sociedade, em termos de atendimento pelo setor, e ampliar, né, a arrecadação do setor para 10% do PIB, né, até 2030. E, né, a continuar as coisas como estão acontecendo esse ano, a gente vai alcançar essa meta. Porque esse ano a gente vai estar crescendo aí mais ou menos 3% mais do que o PIB. Então, isso, né, vai acumulando um crescimento maior do que o PIB ao longo do tempo, permite que a gente passe desses 6,5% para 10% do PIB. Mas o mais importante aqui não é o número em si, é, como eu disse, a mobilização. É a gente estar unido, todo o setor de seguros, dentro dessa visão de que a gente tem que expandir a nossa cobertura, buscar produtos, canais de distribuição, relacionamento, né, espaço na mídia, para que a gente chegue cada vez a um número maior de pessoas, a um número maior de empresas e que a gente consiga, com isso, atender mais a população. No fundo, eu fico, em geral, consternado quando vejo vários incidentes e a gente fica sabendo que não tinha seguro. É uma pena, dói, porque a gente sabe, né, que poderia, né, ter o seguro para recompor aquele bem, recompor aquela renda daquela pessoa e, lamentavelmente, ele não teve acesso. É um pouco falha nossa também, que não conseguimos chegar até ele, né? Então, isso sempre me deixa muito consternado. Eu acho que esse é o grande esforço que nós temos que fazer na indústria de seguros. Como, né, já tinha mencionado, a nossa projeção de 9,4%, aqui abrindo por ramos, né, o setor de automóvel crescendo 18%, seguro de pessoas 6%, crédito e garantia 15%. Parabéns, Roque. Parabéns. Transporte 6% e o rural crescendo 9%. O rural é um dos nossos principais objetos de trabalho hoje, onde a gente está tentando conseguir a ampliação da subvenção para o seguro rural, que vai permitir uma expansão do seguro rural. Aparentemente, a gente deve ter uma suplementação orçamentária de 500 milhões ainda esse ano, permitiria contratar. A gente sabe que muitas seguradoras têm hoje em estoque propostas, e que, se essa suplementação realmente sair, a gente vai ter uma contratação rápida. Bom, e vamos falar também de temas mais polêmicos. E esse projeto é um projeto muito importante porque ele efetivamente vai mexer com o dia a dia do mercado de seguros e eu acho que é muito importante nós estarmos todos bem informados e bem articulados a respeito da implementação desse projeto de lei. Como sabe, é um projeto que surgiu lá em 2003, à época chamava PL 3555, e naquela época ele era visto como o grande vilão do mercado de seguros. Eu ia falar uma palavra um pouco mais forte, mas deixa assim. Era o Satanás em pessoa. E esse projeto tramitou na Câmara durante muitos anos, depois foi convertido em um projeto de lei complementar e foi aprovado em 2017 e no Senado ganhou o número de PLC número 29. Esse projeto estava já arquivado no início do ano, quando o novo governo resolveu adotar esse projeto como uma pauta prioritária. E, inclusive, pedindo a urgência da aprovação desse projeto para o Senado. E nós, então, começamos a fazer um processo grande de interação
de discussão com o próprio governo, discussão no parlamento, discussão com outras entidades e outras personalidades relevantes em relação a esse projeto, porque, naturalmente, ele tinha, apesar de ter sido aprovado na Câmara, ele continha ainda uma série de dispositivos extremamente danosos para o mercado seguro, algumas que praticamente inviabilizavam uma série de produtos, né? E a gente teve uma discussão bastante dura, que se alongou por esses 8 meses, e ao final nós fizemos um acordo com o governo pela aprovação do projeto. E um acordo, né, vocês sabem, a gente também tem que fazer concessões. Então, naturalmente, remanescem alguns dispositivos que vão ter algum impacto no dia a dia das operações, mas não há nenhum dispositivo aqui mais que inviabilize qualquer tipo de negócio ou qualquer tipo de atividade dentro do setor de seguros. Nós conseguimos, né, com esse trabalho extremamente complexo e duro, eliminar, né, esses temas mais graves. Então, por exemplo, né, esse projeto falava da volta da aprovação prévia da SUSEP para todos os produtos, né, a apresentação das notas técnicas atuariais, de toda aquela documentação, condições gerais, condições específicas, antes da comercialização. Então, isso paralisaria todo o processo de inovação que nós estamos vivendo hoje no mercado de seguros. Esse projeto falava de exigência de autorização do segurado e do beneficiário, quando for o caso, para qualquer operação de venda de carteiras, vendas de negócios de fusões, como a gente tem visto acontecer no mercado continuamente, né, e que são operações saudáveis para o mercado, porque geralmente elas acontecem quando, né, uma empresa não está indo muito bem. Se essa empresa não está indo muito bem e ela não tiver uma saída, ela em algum momento vai entrar em recuperação, em uma situação de diligência fiscal, alguma coisa que é danosa para o mercado e é danosa para o segurado. Então, inviabilizar esse tipo de negócio só seria prejudicial para o setor. Né? Aplicação subsidiária da lei de seguros para os planos de saúde. Então, isso ia impactar toda a indústria de saúde por via transversa. A previsão de que o PGBL não é mais equiparado ao seguro de vida inviabilizaria completamente o produto, porque ele passaria a ser tributado, né, como um produto financeiro corrente e deixaria de ter qualquer vantagem para o participante adquirir esse produto. O suicídio, eles propõem ampliação do prazo, redução do prazo de carência para suicídio para 1 ano. Então, impacta todo o negócio de vida com impactos relevantes. As multas por mora em pagamento da seguradora, ele ampliava para 3% de multa. Né? A gente conseguiu manter para 2%, o suicídio também. O seguro-garantia, eles previam que uma vez que desse seguro-garantia para uma obra, não poderia mais cancelar o contrato. Tinha que levar, né, mesmo que a obra se arrastasse por anos e anos, a seguradora tinha que carregar o seguro daquele contrato. Então, praticamente, impactaria duramente o seguro-garantia para obras. Né? Então, havia ali uma série de dispositivos que a gente conseguiu tirar, outros a gente conseguiu diminuir o impacto. A regra de cosseguro que eles colocavam lá era completamente inviabilizaria qualquer operação de cosseguro, porque a empresa líder iria responder por toda a responsabilidade do seguro. O que ficou é um sistema razoável, é mais ou menos como funciona o mercado hoje. Então, cada seguradora responde individualmente pela sua responsabilidade dentro do cosseguro, né? E a única diferença é que o processo judicial eventual, né, de execução de uma apólice que tenha cosseguro vai tramitar conjuntamente para todas as seguradoras. Então, algumas coisas foram atenuadas, outras foram excluídas, e o que permanece nesse projeto hoje é, digamos assim, uma regra de maior proteção ao segurado. Então, o projeto traz regras para aceitação,
Então, tem prazo para aceitação, se não se manifestar naquele prazo, considera aceita a proposta. Tem prazos para regulação, no caso de massificados, 30 dias, no caso de grandes riscos, 90 dias, podendo, dependendo da SUSEP, qualificar para ter um prazo, no final dá quase um ano de prazo para grandes riscos, dependendo isso vai depender de uma regulamentação da SUSEP, mas a lei já permitiu, antes não tinha nenhuma permissão para isso no projeto. Prescrição também ficou definido, o prazo de prescrição vai contar a partir do conhecimento do fato, pelo segurado. Então, não mais da ocorrência do sinistro, mas sim pelo conhecimento do sinistro pelo segurado. E a arbitragem é que talvez seja o tema, um dos temas mais polêmicos que ficou remanescente nesse projeto, porque ela prevê que a arbitragem entre a seguradora e o ressegurador, quando impactar no pagamento do segurado, deve ser feita no Brasil. Isso tem gerado bastante preocupação dos resseguradores, fizeram até manifestações públicas, mas foi tema da discussão e foi um dos pontos que o Ministério não aceitou ceder, embora nós tivéssemos pressionado bastante para que esse tema fosse alterado. Então, hoje, exatamente hoje, acho que em homenagem à nossa participação aqui nessa palestra, o relator apresentou o relatório, ainda não tive tempo de ler, mas imagino que esteja muito próximo do que foi acordado. Vamos olhar isso com bastante atenção aí nos próximos dias. Mas então isso agora começa a entrar num ciclo de tramitação formal, a partir da apresentação do relatório, já pode ser apresentado para votação na Comissão de Constituição e Justiça, pode ser votado em plenário. Dados os prazos já próximos do final do ano, eu não acredito que vote ainda este ano no Senado, talvez vote na comissão. O Ministério tem pressionado muito para a votação desse projeto, então talvez vote na Comissão de Constituição e Justiça ainda esse ano, talvez vote no plenário do Senado no início do próximo ano, volta para a Câmara dos Deputados, porque ele foi um projeto que foi originário da Câmara, volta para a Câmara dos Deputados. Na volta à Câmara dos Deputados, a Câmara só pode dizer sim ou não em relação às alterações que foram feitas, não pode ter novas alterações. Como é um substitutivo global, eu acredito que basicamente eles vão ter que dizer sim ou não para esse texto novo e também não vejo muito espaço para outras alterações. Tem uma alteração importante que diz respeito aos corretores, que também já foi acordada após esses entendimentos, que diz respeito ao pagamento de comissão com participação no resultado da apólice. Havia uma vedação no projeto sobre isso, nós havíamos questionado isso, o governo não tinha cedido, mas posteriormente, um trabalho da FENACOR, intervindo nessa matéria junto à SUSEP e ao próprio Ministério, eu já recebi informação de que essa alteração seria incluída também no projeto. Então, essa última, eu realmente, como disse, não tive tempo ainda de ler o relatório, então a gente não sabe se já foi incluído ou não, mas havia um entendimento para que isso também fosse retirado do projeto. O que mais impacta esse projeto, eu acho que no dia a dia das nossas operações, é que ele vai implicar um cuidado muito maior, uma transparência muito maior junto ao segurado. Então, os contratos terão que ser mais claros, mais transparentes, as expressões mais precisas, o cuidado na subscrição terá que ser um pouco maior. A gente sabe que muitas seguradoras estavam eliminando questões dos formulários, tentando ser o mais simples possível, mas eu acho que com esse contrato, com essa nova lei do contrato de seguros, todo o mercado vai precisar ser mais diligente, mais cuidadoso
né, até porque um dos dispositivos que traz a interpretação do contrato será sempre favorável ao segurado. Né? Isso já é assim nos massificados, que tem, né, o Código de Defesa do Consumidor já se aplica, mas para grandes riscos ainda não havia essa disposição legal. Vai passar a ter, então é preciso ter muito mais cuidado na elaboração dos contratos, na utilização de termos mais precisos, né, e muito mais cuidado na subscrição para realmente evitar problemas, né, no momento das indenizações. Bom, vou aproveitar e falar de outros temas que não estão na apresentação, mas que são muito impactantes nesse momento e que merecem um pouco da nossa atenção. O primeiro deles é o Open Insurance. Esse programa foi lançado sob uma perspectiva de redução de custo e aumento da competição no mercado de seguros. Essa é a justificativa do Open Insurance. Se a gente tiver o acesso às informações, a gente vai poder ter mais ofertas para o segurado, a gente vai criar um novo canal de distribuição e vamos nos lembrar bem que, na origem, eliminava a corretagem. Então, o corretor estava fora do Open Insurance. Seria um novo canal de distribuição sem o corretor. Houve muita resistência do mercado, né? No ano passado, a SUSEP fez uma alteração importante. Ela extingue, né, a figura da CIS, né, chamava assim, CIS, e cria uma figura chamada SPOC. E nesse novo formato, com a participação do corretor, o que até aí é excelente. Qual é o problema desse novo formato do Open Insurance? Primeiro, que ele não tem nenhuma redução de custo. Então, ele só representa mais custos. As seguradoras estão gastando horrores de dinheiro para desenvolver sistemas para funcionar com o Open Insurance. Vai surgir essa nova entidade no meio do caminho, chamada SPOC, que também representa custo. Alguém vai ter que pagar a SPOC. E nós vamos continuar trabalhando como a gente sempre trabalhou. Ou seja, nos deram uma volta para a gente voltar e ficar no mesmo lugar, só que agora com mais uma SPOC no meio do caminho. E qual é o problema? A gente está vendo surgir um número muito pequeno de SPOC. Até agora a gente tem uma, a gente sabe que há um projeto de uma segunda a caminho, e nós vamos sair de um mercado extremamente competitivo, com 130 mil corretores, 110 seguradoras, na maioria dos ramos você tem 30, 40, 50 seguradoras operando, para a gente operar num mercado que vai ter uma SPOC. Qual é o benefício disso? Quem vai ganhar com isso? Eu acho que chegou a hora da gente começar a se perguntar qual é o resultado disso. Porque, claramente, para o segurado não tem vantagem nenhuma. Ah, mas ele vai poder contratar online pela SPOC. Qual a seguradora que não tem contratação online hoje? Qual o corretor que não está digitalizado hoje, que não opera pelos canais digitais? Então, isso é uma falácia. E você vai ter, neste caso em particular, essa única SPOC que apresentou proposta para registrar, por acaso é também do mesmo grupo da única registradora que concentra 95% do SRO. Então você tem um único sujeito do mercado que vai ter 90% dos registros das operações, ou então vai saber de tudo que todos nós fazemos todo dia, e do outro lado ele é a única SPOC que vai comercializar no mercado do Open Insurance. A quem interessa esse sistema? O que isso vai ajudar a ampliar o mercado de seguros, a reduzir custos, a ser mais eficiente? São perguntas que eu acho que nós temos que nos fazer e começar a nos orientar
porque claramente há algo de muito errado sendo criado, ou intencionalmente, ou sem intenção. Mas, se as pessoas que estão fazendo isso não perceberam qual é o resultado que vai ter, nós temos que alertar que, olha, está vindo aí um grande problema. Vocês estão acabando com a competição no mercado de seguros, criando custo no mercado de seguro e criando um enorme monopólio de informações do seguro. Então, você vai ter um único sujeito que vai ter toda a informação do mercado de seguro, todo o Open Insurance na mão, a benefício de quem? Então, queria deixar essa mensagem também sobre o Open Insurance, que eu acho que é um tema que está extremamente preocupante, o caminho que está tomando. Nós não temos nenhuma objeção à competição no mercado, nós não temos nenhuma objeção à inovação, à tecnologia, pelo contrário. Eu até tenho feito isso, viu, ATV? Eu pego, as autoridades, então eu convido para visitar uma seguradora para ver o que é a tecnologia hoje no seguro. Tudo online, você faz tudo online, tudo pelo aplicativo, você contrata, altera, endossa, avisa sinistro, acompanha a execução de serviços, você faz tudo online, está tudo super tecnológico. O setor não pode mais aceitar aquela pecha de que um setor atrasado, um setor que não modernizou. Isso não existe mais, o setor está super moderno. As empresas estão investindo pesadamente agora em inteligência artificial, nessas coisas mais modernas que tem da tecnologia. Nós não podemos permitir que a regulação e decisões, mesmo que não intencionalmente, resultem numa concentração tão brutal do mercado. É um risco muito grande que a gente vai estar correndo. Então, eu queria chamar a atenção também desse ponto, que tem sido objeto das nossas preocupações. Queria fazer aqui um pouco o merchan também, TV, grátis, hein? Não pode cobrar pelo merchan, hein? Aqui das nossas plataformas, vocês podem acessar aqui pelo QR Code, só ler que já vai abrir, o nosso canal institucional, cnseg.org.br, o Notícias da CNSEG pelo WhatsApp, muito bom esse negócio, recebe uma vez só por semana um resuminho, com as notícias importantes do setor, e o site noticiasdoseguro.org.br, que também está tudo lá. Bom, deixar para as perguntas, e nas perguntas eu falo de outros assuntos aqui. Obrigado, gente. Queria convidar o presidente AltV do Prado para que venha ao palco. Com a palavra o AltV. Bom, nós temos aqui algumas pessoas com microfone, vocês podem levantar a mão e fazer as perguntas diretamente ao presidente Diogo. Enquanto vocês vão se preparando aí para fazer uma pergunta, eu vou fazer a primeira, presidente, se o senhor assim me permite. O Plano Nacional de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, eu acho que talvez seja uma das primeiras diretrizes muito claras e aonde se pretende chegar, O senhor é economista, como o Marassi falou ali no currículo, eu também ocupo a mesma cátedra, e eu me lembro bastante do plano de metas de Juscelino Kubitschek, que buscava lá 50 anos em 5 no Brasil, e quando eu li o Plano Nacional de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, me lembrou o plano de metas. Se o senhor pudesse aqui, primeiro, obrigado por tudo que o senhor falou, mas sobre o Plano Nacional, especificamente, o senhor não falou pouco, a gente, em outros eventos, falamos, mas eu gostaria de ouvir, assim, claramente, porque desenvolvimento é diferente de crescimento, E o plano, ele tem essas duas vertentes, Ela tem a vertente do crescimento e tem a vertente do desenvolvimento. Se o senhor pudesse falar um pouquinho sobre e deixar claro quais são as iniciativas que a CNSEG, junto com a FENACOR,
tem implementado nesses dois vetores de crescimento e desenvolvimento. Porque eu estou no mercado há 25 anos e a impressão que eu tenho é que o mercado cresceu nesses 25 anos, e cresceu muito, mas a gente não se preocupou com o desenvolvimento. O mercado cresce, se modernizou, como o senhor acabou de falar, mas o desenvolvimento, talvez dessas três vertentes de crescimento, desenvolvimento e modernização, o desenvolvimento é o que ficou um pouquinho mais para trás. Desenvolvimento é diferente de crescimento. Se o senhor pudesse falar um pouquinho disso. Muito bom, Otevia. Vamos aqui bater um papo de economista, né? Espero que os não economistas não se incomodem. Na verdade, né, na teoria econômica há uma diferença muito grande, né, entre crescimento e desenvolvimento. Você pode ter crescimento sem nenhum desenvolvimento, né? Porque o desenvolvimento ele tem a ver mais com a qualidade do que se faz, né, do que com a quantidade. E o que a gente fala de desenvolvimento do mercado de seguros é ter um mercado de seguros mais amplo do ponto de vista de atendimento da população e também mais diversificado em termos de participantes, mais diversificado em termos de produtos, um mercado mais sofisticado, por assim dizer, né, com produtos, né, mais customizados, mais flexíveis, com produtos, né, que possam atender diferentes necessidades do cliente ao longo do tempo, né, e principalmente que, digamos, tenha ofertas de produtos para uma maior diversidade de riscos, né? Ainda hoje a gente tem, né, em várias áreas, dificuldades de capacidade para certos riscos, né? E, principalmente, nós temos um problema de adequação de produto para a nossa população. A grande dificuldade que eu vejo é quando nós olhamos o número de segurados, né, a gente não tem ainda, né, talvez essa seja a única coisa positiva do SRO. Tá? O SRO vai permitir a gente contar os CPFs e saber quantas pessoas têm seguro no Brasil. Hoje a gente não tem esse dado, mas quando a gente olha em alguns produtos, a gente consegue identificar mais ou menos, e é muito pouco. E é muito concentrado exatamente nos estratos de renda mais alta. Naturalmente que quem tem mais patrimônio precisa de mais seguro, quem tem mais renda precisa de mais seguro, mas não é natural que a população que tem menos renda não tenha nenhum seguro. Né? E aí a gente tem tido uma grande dificuldade. E acho que esse é, na verdade, o principal trabalho que a gente precisa fazer dentro do PDMS, que eu chamo de desenvolvimento do mercado de seguros. É a gente ter uma diversidade maior de participantes de mercado e de produtos mais adequados a essa população brasileira, que é uma população que tem uma renda muito concentrada nos substratos de baixa renda. Basta dizer que 67% dos trabalhadores brasileiros ganham até 2 salários mínimos. 60% dos benefícios pagos pelo INSS são de 1 salário mínimo. 10 milhões de famílias, portanto, estamos falando aí de 40 milhões de pessoas, recebem Bolsa Família. Então, essa é a nossa população. A provocação que eu faço é: essa população não pode comprar nenhum seguro? Nada? É claro que isso não é verdade. E esse vai ser, eu acho que é o grande desafio para que a gente realmente tenha um desenvolvimento do mercado de seguros. Nós temos eu já até perdi as contas, porque esse negócio aumenta toda vez que eu olho, aumentou, mas até um tempo atrás a gente tinha 6 milhões de pequenas e médias empresas, 9 milhões, sei lá, 15 milhões de MEI. Essas empresas não podem ter nenhum seguro, nada. Eu acho que podem. E acho que, em grande medida, nós não estamos conseguindo chegar para ele. Nós não estamos conseguindo falar com ele, não estamos conseguindo mostrar para ele qual é o produto que serve para ele, e ele não está contratando.
né? Mas ele pode pagar. Algum ele pode pagar. Então, eu acho que a gente tem aí um grande desafio, né, de como abordar esse público, de como desenvolver os produtos para esse público. Mas, por outro lado, eu tenho certeza que as empresas, os corretores que se atentarem para isso e acertarem, né, vão fazer grandes negócios e vão realmente desenvolver o mercado. Do outro lado, nós temos ainda legislações atrasadas, regras atrasadas, regulatórias, algumas até assim, pitorescas, né? A gente tem uma regra de requerimento de capital que quanto mais capital a empresa tem, mais capital ela precisa ter. Então, assim, se você tem mais ativos do que passivos, aí você tem que ter mais requerimento de capital. É isso, é exatamente assim. Então, precisamos também desenvolver essa parte, ter uma regulação mais eficiente, ter uma regulação mais objetiva, que atenda a necessidade de segurança, que atenda a necessidade de garantir que as indenizações sejam pagas, mas que não representem custo, não represente apenas custo, né? Esse é o debate que a gente tem tido, por exemplo, com o SRO. Por que nós entramos com uma ação na justiça contra o SRO? Porque o SRO, até hoje, não gerou uma informação para a SUSEP. A SUSEP nunca pôde fazer uma fiscalização com base nos dados do SRO, porque as registradoras não construíram a plataforma que faria os dados chegar para a SUSEP. Então, seguradoras gastaram dinheiro, continuam gastando dinheiro, vão ter que gastar mais dinheiro para fazer um registro de uma operação que não serve para nada, que não está servindo para nada. Então, a gente entrou com uma ação pedindo, olha, até que a coisa esteja arrumada, vamos parar de gastar dinheiro, porque isso é custo, né? Isso é custo, isso vai para o preço. Tudo vai para o preço, né? Open Insurance é a mesma coisa, estamos gastando milhões, a gente fez uma estimativa, 10 milhões por empresa ano. Então são 600 milhões de reais por ano que o setor de seguros está gastando para implementar o Open Insurance, que até agora não serviu para nada. E que, como eu disse há pouco, hoje me parece uma representação de um grande risco para o setor, né? E que não vai ter redução de custo nenhuma, pelo contrário, só tem aumento de custo. Então, essas coisas a gente continua precisando evoluir, trabalhar, discutir. E é isso que, né, vai permitir o desenvolvimento do mercado de seguros. Ter um mercado mais eficiente, com custos reduzidos, né, com uma cobertura maior da população, com produtos mais diversificados, que chegam para os diferentes substratos da população, né, com regras regulatórias eficientes, que garantam a segurança, mas que não representem custo, né? Então, isso, digamos, é o conjunto que está ali dentro dos 4 eixos do PDMS, né? Boa noite. Lucinho do Sincor, estamos aí próximos, quero te agradecer todo o apoio que você tem nos dado, parabenizar pela sua palestra. E como corretores de seguros, não poderia deixar de lembrar os aspectos, dois itens que estão contidos, agora não sei se saiu na PLC 029, uma você comentou, que é a participação e resultados que possa ter os corretores, e a outra é a situação da informação da comissão do corretor de seguros na apólice, que a princípio em negociação que fizemos, também em trabalho que desenvolvemos junto à FENACOR e todos os Sincors do Brasil, no sentido de conseguirmos superar isso, mas nós estamos na expectativa de que realmente tenha sido extraído esses 2 artigos, né? E o outro item que eu gostaria que você comentasse é com relação às associações e cooperativas, se tem alguma novidade nesse meio aí em relação ao mercado, porque existe hoje uma estatística enorme já dessas associações e que a gente está observando o crescimento e desenvolvimento, e é claro que eu acho que o caminho seria a regularização, que eu acho que seria positivo para todo mundo, mas você tem algum caminho nesse sentido? Obrigado. Sim, obrigado pelas perguntas. Sim, eu acredito que esses 2 itens foram retirados do projeto, havia um entendimento, né,
que nós, aliás, também já tínhamos proposto isso. Então, havia um acordo, né? A SUSEP me comunicou que estava de acordo com isso, né? O governo aparentemente estava de acordo. Então, eu tenho a expectativa de que sim, que tenham sido suprimidos esses dois elementos. Então, vamos correr, pegar o relatório para ler, para ver como é que ficou, mas havia esse acordo, então não tenho certeza se realmente foi retirado do projeto, porque a gente não viu ainda o relatório. APVs. O governo tomou a iniciativa, após, né, um grande trabalho nosso junto ao governo desde o ano passado, de lançar um projeto de lei sobre as cooperativas. Mas isso não foi por acaso. Eles tinham a informação, a discussão sobre incluir cooperativas e APVs, optaram por incluir apenas as cooperativas. As APVs têm feito um trabalho muito grande dentro do Congresso para entrar nesse PL, né, e ter a regularização a partir dessa futura lei. A última notícia que eu tive é de que o governo não está concordando que eles entrem neste PL, querem um outro PL específico para as APVs. Como é que isso vai se dar nas próximas semanas, a gente não tem como antever, mas há uma pressão das APVs para entrar no PL e o governo aparentemente está resistindo, e resistindo em parte porque há uma visão dentro do governo de que as APVs atuais não são exatamente associações, são empresas de fachada usando uma configuração de associação. Então, eles não querem simplesmente colocar para dentro do mercado esse tipo de situação. Eles querem que realmente essas associações se convertam em associações verdadeiras, com fins públicos, né, de proteção de uma determinada massa de associados, e isso talvez não seja exatamente o que as APVs atuais gostariam de ver acontecer. Então, nesse momento, há uma tensão muito grande. Nós temos nos posicionado sempre pela regulamentação desse pessoal, tanto as cooperativas quanto as APVs. A nossa convicção é de que é melhor ter eles dentro do mercado regulado, sob fiscalização, cumprindo regras de reserva técnica, pagando os impostos, do que competir com um mercado completamente ilegal. É um mercado que não recolhe impostos. Só em impostos, no ano passado, a SUSEP estimou mais de 2 bilhões de reais de sonegação desse mercado de APVs. Dados que a própria SUSEP divulgou no evento que nós tivemos semana passada. É um mercado que eles estimam hoje que tem mais de 2.000 APVs. Então, assim, não dá mais para fingir que não está aí, né? Então, a melhor maneira é tentar trazer para o mercado regulado aqueles que têm as mínimas condições de serem mercado regulado. Porque a gente sabe que naquele meio ali tem de tudo, né? Tem a origem do dinheiro, às vezes não é declarada, tem coisas de todo tipo. Então, alguns deles acho que podem entrar, e acho até que os que entrarem passarão a ser aliados nossos contra os que não entraram, né? Porque na medida em que ele passa para o lado de cá do mercado, ele começa a achar ruim competir com o cara que está do lado de lá. Então, a gente espera que isso aconteça. O tempo disso não dá para a gente prever, depende muito da tramitação do Congresso. Esse projeto está na fase inicial de tramitação na Câmara, né? Não tem ainda nenhum relatório, não foi aprovado em nenhuma comissão, então provavelmente deve ter um tempo ainda alongado de tramitação. Bom, enquanto isso a gente continua brigando com eles aí na Justiça, pressionando a SUSEP para autuar, essas coisas. Continua. A gente tem visto esse movimento, acho que até aqui no Paraná teve uma que teve o registro de seguradora concedido,
né? Eu tenho, até confesso que tive algumas que me procuraram com essa intenção também. Acho que teve uma em Minas também que virou seguradora, teve autorização da SUSEP, né? Então, assim, na verdade, isso que é a grande dificuldade, porque se eles quisessem realmente se regulamentar, não é tão difícil, né? Hoje o capital mínimo requerido é 2 milhões de reais, você pode criar uma... Nem precisa entrar por Insurtech, essas coisas, pode entrar pelo canal normal de seguradora regular, né? O capital mínimo requerido é baixo, as exigências da SUSEP hoje são bastante simples, apresenta um plano de negócio, uma nota técnica atuarial, apresenta o nome dos sócios e a origem do dinheiro, né? O problema é que essas duas últimas aí nem sempre é possível. Mas, assim, tem tido esse movimento também. Posso falar? Diogo, boa noite. Luciana Sobreda, faz parte do Sindiceg. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Na verdade, qual a sua visão, e acredito que a longo prazo, quanto ao seguro de catástrofe, né? O Brasil tem sido atingido por N situações que envolvem danos recorrentes da natureza, e te ouvir um pouquinho. Muito obrigado, Luciana. Eu acho que não ter o seguro catástrofe será uma catástrofe, porque o mundo inteiro está cada vez mais suscetível. O que a gente achava que ia ter de mudança climática daqui a 10 anos, 20 anos, que muitos cientistas alertavam do aquecimento global, já aconteceu. Na verdade, já aconteceu, o clima já mudou, as intempéries climáticas são cada vez mais frequentes e mais severas, e ninguém conhece isso melhor do que o mercado de seguros, porque qualquer incidente que acontece, a gente vai pagar uma parte do prejuízo. E a gente cada vez mais tem pago valores cada vez mais altos relativos a essas coisas. Então a gente está vendo acontecer sob os nossos olhos, né, o aquecimento global, as transformações climáticas e os impactos disso no seguro e na sociedade como um todo. Então, o seguro de catástrofe já existe em vários países, alguns têm programas bastante amplos. O México, por exemplo, tem um programa muito amplo que envolve, né, infraestruturas públicas, estaduais, federais, municipais, envolve, né, diversos tipos de eventos, furacão, terremoto, maremoto, tufão, vendaval, etc. E nós apresentamos uma proposta aqui no Brasil de um primeiro passo em direção a ter um programa mais amplo, né, que seria um seguro de catástrofe para indenização das pessoas afetadas. Uma verba emergencial, né, que a pessoa afetada pelas enchentes, e aí basicamente tratando de chuvas, né, movimentação de massas, enchentes, alagamentos, que é o mais recorrente no Brasil, né. Graças a Deus, por enquanto, a gente não tem terremoto, nem maremoto, né. Então, assim, se a gente resolver o problema da chuva, já vai resolver 90% dos problemas, né. E a grande preocupação hoje é que as cidades não estão preparadas, os governos municipais, os governos estaduais não estão preparados e o próprio governo federal não está preparado para atender as pessoas. Então, eu, até por certa coincidência, estava no Rio Grande do Sul quando tiveram as enchentes lá, esse ano, e é consternador, você vê a precariedade da reação. As próprias pessoas é que se ajudam, no fundo, porque daqui que chegue uma assistência pública, seja água, seja alimento, seja alojamento, né, as próprias pessoas já tiveram que se resolver, porque 2 semanas depois das enchentes lá, ainda tinham 20 mil pessoas desabrigadas no Rio Grande do Sul. Não tinha onde ficar, dormindo em galpões, dormindo em áreas coletivas, em escolas. Então, a ideia do seguro catástrofe é ter uma verba emergencial para que as pessoas, né, no dia seguinte possam
comprar alimento, comprar roupas, medicamentos, água, o que for, né, para esse momento mais emergencial. Nós apresentamos isso para o Ministério do Desenvolvimento Regional, apresentamos isso já, né, em vários outros lugares, né, e o Ministério está dando seguimento às discussões. A gente já está numa discussão mais técnica, mais detalhada, né, e eu estou muito otimista de que a gente vai conseguir implementar esse programa ao longo do próximo ano. É um programa bastante de grande impacto social, né, e que, a meu ver, contribui muito, né, com a imagem do seguro, porque a sociedade vai ver o seguro funcionando ali, no ato, naquele momento, né, de grande dificuldade. E esse foi um dos motivos que nós não optamos por um modelo de seguro catástrofe do México, porque o do México ele tem uma franquia muito alta, e ele não indeniza as pessoas afetadas, ele só tem indenizações para as infraestruturas públicas. Então, até que acione a franquia, você fica 3, 4, 5 anos que não aciona o seguro. Isso tem gerado muitos questionamentos sobre o programa mexicano. Aqui a gente vai ter um programa que todo ano vai ter enchente, todo ano vai ter gente indenizada, as pessoas vão começar a perceber, né, a importância de ter, né, o seguro de catástrofe, e com isso acho que a gente vai construir uma história para ir acrescentando outras coberturas, outros eventos, e assim ter um programa mais amplo de seguro de catástrofe. Parabéns. Alô. Antes de mais nada, parabéns pela apresentação, pelos quadros, pela estatística, demonstrando o nosso mercado atual. Eu venho de uma geração um pouquinho anterior, talvez que a sua. Eu tenho 47 anos de seguro. Eu tenho 47 de idade. E nesse período todo, nós percebemos eu convivi com as várias mudanças do mercado segurador, pelo menos nesse período. Até os anos 80, as seguradoras, os corretores, as instituições de seguro lutavam para fazer o mercado de seguro crescer. Naquela época, o mercado de seguro representava 0,8% do PIB. Vamos entender que ele foi assim até meados dos anos 80. Em meados dos anos 80, quando entrou uma força-tarefa na tentativa de modernização, começaram a acontecer uma série de liberações operacionais para o mercado de seguro, principalmente para as seguradoras. Em 1986, eu vim da Europa, eu queria a Europa aqui dentro, não consegui. Mas conseguimos, com algumas mobilizações, tornar mais flexíveis algumas contratações. Então a SUSEP, a partir de 86, 87, liberou formato de contratações e agrupamento de garantias. Explodiu o mercado de seguro. As seguradoras começaram a produzir produtos que atendessem melhor os clientes. Os corretores começaram a vender mais, ajudaram na formação de novos produtos. E o mercado de seguro começou a crescer. Nos anos 90, veio uma nova estagnaçãozinha, porque precisava mais. Foi quando foram liberados os resseguradores dentro do Brasil. E junto com eles vieram novas tecnologias. E ele voltou a crescer. Por isso, hoje nós estamos com esses números fantásticos que o senhor apresentou, e não os que eu comecei com 0,8 do PIB. O senhor falou muito de regulamentação. Todo esse momento, o mercado foi regulamentado. Todo o momento, o mercado foi controlado. Mas sempre existiu a liberdade das operações. E a liberdade das operações, eu também sou economista, fez com que ele crescesse.
e chegassem nesse nível. O que o senhor tem a me dizer do que está faltando de liberdade? Não de controle, não de regulamentação. Controle e regulamentação é crucial, é importante e é o que contribui no crescimento. Mas o que está faltando nesse momento para nós atingirmos um novo momento? Muito boa pergunta. A questão hoje, ela passa, a meu ver, muito menos pela questão de ter novas liberdades. O mercado hoje está bastante flexível. A SUSEP, nos últimos 10 anos, flexibilizou bastante. O que hoje é o desafio é evitar retrocessos, como a gente teria no caso desse PL 29, tinham ali vários retrocessos. De um lado, evitar retrocessos, de outro, ter uma regulação mais eficiente. O que a gente está sofrendo hoje no mercado é porque a regulação está tendo um custo de atendimento que vai para o preço. E esse custo está elevado. Por outro lado, eu acredito mais que o que vai dinamizar o setor é a diversificação, que, de novo, não depende tanto mais da regulamentação como no passado. Depende muito de inovação, de um trabalho nosso também. Tem alguns produtos, dependendo de regulamentação, como, por exemplo, o Vida Universal. É um produto complexo, porque ele junta acumulação com risco, e como você tem benefício tributário, aí tem toda uma discussão com a Receita Federal sobre isso. É um produto que tem um grande potencial, eu acho, que está faltando regulamentação, mas eu diria que, no geral, o que a gente precisa mesmo é de uma regulação mais eficiente do ponto de vista de funcionamento do mercado e de custo. E é esse o problema que a gente está enfrentando hoje, porque a gente está tendo uma regulação que está indo exatamente no sentido oposto, uma regulação que está criando custo. E isso, a meu ver, é mais empecilho do que incentivo para o setor de seguros. E tem o trabalho que eu acho que, assim, todos, como eu já disse várias vezes, o nosso grande desafio hoje é chegar na sociedade. Acho que a grande virada do mercado de seguros vai ser quando a gente conseguir fazer que as pessoas tenham, como tem em outros países, o seguro como uma coisa quase automática. Ninguém imagina. Outro dia desse, um amigo alemão se mudou para o Brasil. Eu falei, bom, e aí, que tal? O que você fez no Brasil? A primeira coisa eu fiz o seguro da casa. É assim que o alemão é isso que faz. A primeira coisa que você faz é comprar a casa e faz o seguro. Então, essas coisas é que vão fazer a grande transformação do mercado daqui para frente. Conseguir realmente e não é nada trivial fazer isso, porque a gente está falando de uma cultura de seguros, uma cultura financeira que no Brasil, assim, as pessoas, infelizmente, a maioria das pessoas não gosta de se informar sobre as coisas. O brasileiro gosta de receber o bilhetinho, aperte aqui, ninguém gosta de entender por que é ali que tem que apertar o botão para poder ligar a geringonça. Então, assim, esse é um grande trabalho que eu acho que o mercado vai precisar fazer. Ter mais produtos, mais diversificação, e mais informação chegando para a sociedade para entender o que a gente está falando. E dentro disso a gente precisa abolir o tal do segurês, porque não vai dar para conversar com esse pessoal falando segurês. Entendeu? Esse não adianta insistir. Outro dia eu vi um dirigente, as pessoas é que têm que aprender o mercado de seguro. Eu falei, olha, desculpa, vai ser a primeira vez que o cliente vai ter que aprender o que o vendedor tá fazendo. É claro que é o vendedor que tem que aprender a falar o que o cliente entende e convencer o cliente a comprar. Vamos abrir aqui para mais uma pergunta, o tempo está
Posso? Está muito boa o papo, mas a gente precisa encerrar. Posso abrir? Posso? Claro, José Antônio, fica à vontade. Bom, Diogo, nós conversamos bastante hoje, a 029 nos demonstra aí que o mercado vai ter que estar mais preparado ainda, né? Entrando na linha do desenvolvimento que vocês comentaram, e até nessa tua sequência de resposta, nós temos aí uma necessidade dentro do plano de desenvolvimento do mercado de seguros, que acredito deva ter sido um dos temas já pensados, mas que nós precisamos, acho que, tratar, que é a capacitação do mercado. Né? Principalmente porque o setor vai transferir muito mais coisas, muito mais atividade, até para quem está na ponta na venda, que é o corretor de seguros. Né? Vamos ter que estar mais preparados, mais capacitados, e vamos ter que formar mais pessoas para nos auxiliar. Como que você enxerga isso dentro da CNSEG? Como que você viu isso dentro desse plano de desenvolvimento? Como que nós vamos ter que operar essa ação? Zé, o PDMS ele prevê um capítulo específico sobre, né, capacitação, fortalecimento da Escola Nacional de Seguros, capacitação, não, além de capacitação, né, a criação de ferramentas de auxílio ao corretor, né, capacitação do mercado como um todo, né, são ações que já estão lá previstas. E eu acho que, de novo, a gente tem que também olhar um pouco para o lado da diversificação. Né? Existem outras instituições que querem fazer esse tipo de trabalho e eu acho que são bem-vindas. Né? A gente tem visto aí, né, várias instituições buscando o setor, querendo, né, participar da qualificação do setor. As seguradoras criaram instituições próprias, né, universidades corporativas e tudo. Né, e eu acho que a gente tem que concentrar esse ecossistema de capacitação, de formação dentro do mercado segurador. E o grande salto vai ser a gente incluir a capacitação sobre o mercado de segurador nas outras profissões. Então, o engenheiro saber que a obra precisa ter seguro de engenharia. O advogado ter pelo menos um semestre de contrato de seguro. O advogado se forma hoje, AuTV. Ele não viu 1 hora de aula sobre contratos de seguros. Nas boas universidades, isso entra em contratos atípicos. E o cara tem 40 minutos de aula sobre seguros e sai formado advogado. Então, eu acho que o grande salto vai ser a gente conseguir, né, passo a passo, incluir nas outras cátedras, né, uma expectativa. O economista se forma sem ter uma noção sobre o seguro. Nada. Não tem uma aula sobre o seguro, a não ser quando a gente estuda a biografia do Keynes, e ele, né, atuava com o mercado segurador. Então, esse é outro grande salto que a gente, né, precisa dar. A CNSEG, né, a gente lançou um programinha pequeno agora, mas estamos dando tratos a isso, de parceria com os estados, com os municípios, para a formação de pessoal, inicialmente na área de TI, né, que né, tem tido uma demanda muito grande, voltado para o mercado segurador, né, que também é isso, o sujeito se forma lá, sabe fazer um monte de programa, ele não sabe onde botar o nome apólice, porque a apólice para ele não sabe o que é, então o cara não sabe como fazer um programa para seguro, porque ele nunca viu os termos que a gente usa, então você fala para ele, não, bota aí, apólice, no número da apólice, o cara, o que é apólice, como é que escreve apólice, o cara não sabe. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a fazer também esse processo de disseminação do conhecimento sobre seguro nas outras profissões. Né? É um trabalho que a gente está começando com essas parcerias e tal. Né? E, de novo, é um convite que eu faço a todas as entidades do setor. A CNSEG não tem ciúme de iniciativas, nem de ideias, nem da paternidade, de nada. Tudo que vocês puderem fazer nesse sentido, façam, busquem, ajudem, porque é o caminho para a gente realmente
né, capilarizar a informação, chegar na sociedade como um todo, né? Só para voltar, imagina, você vai falar com um advogado sobre seguro, ele não sabe nada do que você está falando. Como é que você vai convencer esse cara a comprar um seguro? Né? Você vai falar com um médico, né? Pô, os caras fazem centenas de milhares de cirurgias, e nenhum deles tem um RC. Aí a menina vai fazer uma lipoaspiração no joelho, tem um problema, morre, está armada a confusão, processo contra o médico, processo contra o hospital, processo contra o anestesista, processo lá, e nenhum deles tomou a previdência, nem o paciente, nem o médico, de contratar um RC, que era uma coisa bastante singela, que já está aí no mercado há milhares de anos, mas ninguém fez isso. Por quê? Porque o médico se forma sem ter a menor noção de que existe um seguro para ele, que ele pode usar para se proteger, para proteger o paciente dele. Assim, todos os outros profissionais liberais, o engenheiro, o arquiteto, o dentista, né? Então, acho que tem esse trabalho que a gente também precisa fazer, de chegar nas outras profissões, que, como até a OTV mostrou, a gente tem buscado muito a relação com outros setores da economia, né? Parcerias, né? com a ABMAC, com a BIT, com o Fiesp, com o CNI, com vários outros, né? Com o SEBRAE, com as associações comerciais, né? A gente tem que também ir na casa dos outros, falar com eles, é isso que eu chamo, parar de, né, falar só com a gente, né? Vamos lá, vamos fazer uma apresentação lá dentro da associação comercial, vamos falar com eles lá na casa deles, e com isso a gente vai construindo, né, um repertório de conhecimento, de relacionamento do setor. Um dia eu vou, outro dia vai a OTV, outro dia vai o Ursinho, né, outro dia vai a Paula, vai a Luciana, cada um vai um dia, fala com esse cara, vamos criando neles essa, né, essa percepção. Comunicação é repetição. Se você vê uma propaganda na TV uma única vez, não há a menor hipótese de você se lembrar daquilo. Quando você vê 3 vezes, 5 vezes, aí você já começa a repetir as palavras que estão na propaganda. Comunicação é repetição, né? Isso já está nos livros de marketing há muitos anos. Então, a gente também tem que repetir, né? Então, hoje eu vou numa reunião na OAB, amanhã o TV vai também, no outro dia o outro vai. Hoje eu fui lá, falei com o vice-governador, semana que vem alguém pega o telefone aqui, olha, lembra que você teve aí, recebeu a CNSEG e tal, vamos dar continuidade no assunto. E assim a gente vai construir essa percepção da sociedade sobre, né, a importância do seguro. Muito bem, caminhando aqui para o final desta palestra, desse bate-papo, não há a menor dúvida que foi muito enriquecedor para todos nós, nesse dia muito construtivo que a gente teve aqui na capital do Paraná, com a presença do Diogo. E como o Diogo disse no almoço hoje com as lideranças, com o primeiro escalão do gabinete da CNSEG todo em Curitiba hoje, ele confidenciou para nós que Curitiba está com prestígio na CNSEG, não é? Porque veio o gabinete todo, a comitiva. Né? Fiquei impressionado, viu, TV? Quando eu vou lá para Belém, ninguém quer ir para Belém. Aí mandam lá o segundo vice-carimbador para me acompanhar. Aqui todos os diretores apareceram aqui, o chefe da comunicação, o chefe de gabinete, todo mundo veio para Curitiba. Que bom, que bom. Sejam sempre muito bem-vindos. Presidente Diogo, nós temos 2 representantes femininas na nossa diretoria. A gente tem uma preocupação com o assunto do momento, da diversidade, da igualdade. Então, eu gostaria aqui de chamar a Luciana Sobreda para entregar uma placa para o senhor, em homenagem a essa sua estada aqui, em agradecimento a tudo que você tem feito pelo mercado de seguros e também por estar conosco neste dia. E desejar ao senhor muita sorte e que Deus continue te iluminando, dando muita saúde, que você possa continuar liderando o nosso mercado de seguros. Tá bom? Muito obrigado.
comemorações do nosso centenário, agradecemos e prestamos esta justa homenagem pelas relevantes contribuições ao mercado segurador brasileiro. Obrigado. Muito obrigado a todos pela presença. Lembrando que nós teremos um coquetel agora na saída. Muito obrigado a todos, boa noite.